Vamos nessa, povo, falar agora sobre as orações subordinadas adverbiais. Já entramos aí no período composto, né, e em específico, período composto por subordinação, que é quando eu tenho uma oração que exerce alguma função sintática em relação a outra oração. Então, já falamos sobre as orações subordinadas substantivas. São aquelas que exercem funções que costumam ser ocupadas pelo substantivo no núcleo. Né? Então, sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto, predicativo, algumas vezes o substantivo ocupa ali o lugar de núcleo, e falamos até da expressão que funciona aí como vocativa. Mas enfim, falamos sobre as orações substantivas. Vamos agora para as orações subordinadas adverbiais. E aí a gente tem parte 1 e parte 2. Tá? Na parte 1, vou dar uma geral no assunto. Na parte 2 é um vídeo mais curtinho, né? Tem 10, 11 minutos. E são exemplos, mais exemplos das orações adverbiais de cada tipo, só que exemplos em músicas, diversos tipos de músicas, tá? E é interessante quando a gente pega outros textos que não aquelas frasezinhas de gramática, né? Para analisar a ocorrência desse tipo de oração. Então, orações subordinadas adverbiais, essa primeira parte, vamos falar aí da teoria. E na segunda parte, você pode focar nos exemplos em músicas, tá bom? Beleza. De maneira geral, as orações adverbiais são orações que funcionam como adjunto adverbial da oração principal. Né? Então, o que o adjunto adverbial faz? Ele acrescenta circunstâncias ao verbo, circunstâncias diversas, lugar, tempo, modo, negação, companhia, dúvida, afirmação e por aí vai. E no caso de se ligar a adjetivos ou advérbios, ele intensifica. Então, o adjunto adverbial intensifica o sentido de adjetivos e advérbios. De maneira geral, as orações adverbiais vão fazer isso também, porém não é todo tipo de adjunto adverbial que pode virar oração adverbial. Nós temos, tradicionalmente, nas gramáticas e livros didáticos, 9 tipos de orações adverbiais. Portanto, 9 classificações de orações subordinadas adverbiais, apesar de existirem mais duas, mas que como não aparecem sempre, né, na forma desenvolvida, geralmente aparecem na forma... Na verdade, elas só aparecem na forma reduzida, elas não seguem um padrão das outras orações adverbiais, elas são meio que excluídas das gramáticas didáticas, né, dos livros didáticos. Mas enfim, mais adiante eu comento. Então, bora lá. As orações adverbiais exercem função de adjuntos adverbiais, né, se posicionam junto ao verbo, normalmente, e podem apresentar-se desenvolvidas, iniciadas por conjunções. Chamamos essas conjunções de conjunções subordinativas adverbiais, ou elas podem se apresentar como reduzidas, ou seja, sem a conjunção, e o verbo estando no gerúndio, infinitivo ou particípio. Pois bem, então vamos para essas classificações dos adjuntos adverbiais. Vamos para outra janelinha aqui. Cá está. Então, só para mostrar para vocês todas as classificações juntinhas, eu tenho aí a oração subordinada adverbial causal, indica causa, condicional, indica condição, consecutiva, indica consequência, concessiva, uma concessão, vamos ver o que danado é isso. Conformativa indica conformidade, também vamos entender mais o que é isso depois. Comparativa indica comparação, final indica a circunstância de finalidade e proporcional de proporção, bem como a temporal, circunstância de tempo. Beleza, então eu tenho essas classificações. Como eu tenho comentado antes, há mais duas classificações que não costumam aparecer nos livros didáticos, que são a locativa, que indica a circunstância de lugar, e a modal, que indica a circunstância de modo. Elas são meio que ignoradas, são ignoradas pelos livros didáticos porque elas não seguem o padrãozinho das outras orações, que podem ser reduzidas, desenvolvidas e tal. Beleza. E aí são muitas classificações para vocês lembrarem, não é isso? Faz parte, tem que lembrar, tem que saber, tem que aprender.
Mas na hora da dúvida, você, né, às vezes bate o esquecimento. Como é que eu vou lembrar de tanta classificação? É só você saber que são 9 classificações. Estão aí as 9 classificações. E eu tenho o seguinte, reparem. Eu tenho 6 classificações iniciadas pela letra C. Tenho uma F, uma P e uma T. Essas 6 com letra C, cuidado para não incluir a conclusiva. Conclusiva, percebam que não tem aí conclusiva. Conclusiva é oração coordenada. Então seria conjunção coordenativa, oração coordenada. Aqui eu tenho causal, condicional, consecutiva, concessiva, conformativa, comparativa com letra C. Então 6 com a letra C. Eu tenho F, final, proporcional P e temporal T. Então existe uma formulazinha para lembrar essas classificações, tá? Que seria o seguinte, 6 com a letra C, né? F, P e T. Então, vamos pensar aí no ambiente político, 6 corruptos filhos... Não, calma, peraí, não é assim não. Confundi, esquece. Seria o seguinte, 6 com a letra C, F, P e T, eu vou falar 6 candidatos filiados ao PT. 6 com a letra C, F, P e T, tudo bem? Então, 6 candidatos filiados ao PT. Se são corruptos ou não, aí já é outra história. Mas, enfim, não nos cabe nesse momento. Beleza, então são essas as classificações. Vamos voltar aqui para aprofundar cada uma, tá bom? Então, orações causais. No caso, orações porque tem verbo, subordinadas porque funcionam como alguma função sintática em relação à oração principal. Adverbiais porque a função que elas exercem é de adjunto adverbial. E causal seria a classificação última dela, e a última classificação, porque indica que circunstância ela apresenta. No caso, circunstância de causa. Beleza. As principais conjunções ou locuções conjuntivas que indicam causa são porque, pois, como, porquanto, uma vez que, já que, visto que. Beleza. Então, como estava chovendo, não fomos à praia. Ops, como estava chovendo, não fomos à praia. Eu tenho aqui o seguinte, a oração principal, essa última oração principal, não fomos à praia, é a ação que está sendo relatada, beleza. E como estava chovendo é a causa. Não fomos à praia por quê? Porque estava chovendo. Então, usando aqui o como causal, veja, o como a gente vai ver em vários momentos, ele vai aparecer várias vezes aqui nas orações adverbiais. Mas o seguinte, aqui, onde a gente está vendo, o como, para indicar o valor de causal, ele tem que estar antes da oração principal, tá bom? Vamos lá falar de ordem. O normal, a ordem natural, a ordem direta, é que a oração principal venha primeiro e a oração subordinada venha depois. Até porque essa oração funciona como adjunto adverbial, não é isso? Essas orações subordinadas. E o lugar normal de um adjunto adverbial é no fim da oração. Ele vem depois dos verbos do verbo e complementos de uma oração. Então, o papel natural dele. Quando ele está no seu papel natural, ou seja, quando a oração também subordinada adverbial está depois da principal, que é seu papel natural, ela pode ou não ser isolada por vírgula. É algo opcional. Então, ela pode ou não ser separada por vírgula, se estiver na sua ordem natural, que é depois da oração principal. Tudo bem? Já se essa oração adverbial se encontra no meio da oração principal, ou seja, intercalada, ou antes da oração principal, seria antecedida aí, está deslocada de toda forma, ela tem que ser obrigatoriamente isolada, tá bom? Como dentro aí das conjunções causais, das orações adverbiais causais. Se eu utilizar a conjunção como com valor de causa, a oração tem que obrigatoriamente vir antes da principal, como está aí, como estava chovendo, não fomos à praia, essa oração vai ser isolada sempre, vai ter uma vírgula sempre separando. Se for causal, iniciada pelo como, porque ela tem que estar antes da principal, e se está antes da principal, tem que isolar com vírgula, tá bom? Beleza. Então eu tenho a relação de causa. Quando falarmos das orações coordenadas,
nós vamos diferenciar as orações adverbiais causais das orações coordenadas explicativas, porque ambas têm as conjunções porque e pois. Então, essas duas conjunções aqui vão aparecer tanto nas orações adverbiais causais quanto nas orações subordinadas, nas orações coordenadas explicativas. Tranquilo? Então, resumindo, para identificar uma oração subordinada adverbial como causal, eu tenho que apresentar, por meio dessa oração causal, veja, a oração subordinada adverbial causal, tem que introduzir uma causa para uma consequência que está na oração principal. Qual é a consequência aí no exemplo? Não fomos à praia, está na oração principal. E qual é a causa? Como estava chovendo. Eu poderia trocar a conjunção e aí mudar a ordem, né? Não fomos à praia porque estava chovendo. Então seria uma causa para a consequência de não irmos à praia. Tranquilo? Tudo certo aí? Beleza. Então guardem aí para vocês. Para eu dizer que a oração adverbial causal tem que haver uma relação de causa e consequência, tá bom? Então vamos embora. Então as causais principais, por quê, pois, como e tal. Comparativas. As orações subordinadas adverbiais comparativas, o nome já diz, né? Compara, beleza. Ela vai comparar ações, tá? Então eu vou, na oração subordinada, eu vou acrescentar uma ação que se compara a alguma outra ação que está na oração principal. Seja de igualdade, seja de inferioridade, seja de superioridade. Entre as principais conjunções comparativas estão o como. Falei que o como vai aparecer várias vezes aqui nesse assunto, né? Então já apareceu aqui nas causais, né? Como. E está aparecendo aqui nas comparativas, como de novo. Como também eu tenho um que, eu tenho um do que e tenho um quanto. E aí na oração principal a gente tem, né, a correlação de alguma palavra de intensidade, por exemplo, mais na oração principal e o que na oração comparativa, ou mais na principal e do que na comparativa. Então, por exemplo, eu estudo mais do que Joana. Então, o do que está introduzindo a oração comparativa e o mais ficou lá na principal só para intensificar e dar essa ideia melhor de comparação, tá bom? O exemplo aqui, ó, este aluno é tão inteligente quanto seu irmão. Vamos prestar bem atenção aqui, que é o seguinte, a oração adverbial comparativa tem uma especificidade. Que danada é isso, pessoal? Tem uma situação especial nela, que é o seguinte, ó, este aluno é tão inteligente, oração principal, quanto seu irmão, oração subordinada. Para eu chamar alguma coisa de oração, tem que ter o quê? Não escutei, repete aí. Tem que ter o quê? Exatamente, verbo. Para eu chamar de oração, tem que ter verbo. Então, daqui, ó, este aluno é tão inteligente. Então, nessa aqui eu tenho, né, esse é, então eu posso dizer que aqui eu tenho uma oração, que é a oração principal. Quanto seu irmão, o verbo... Cadê o verbo? Eita, não tem verbo, e agora? Que danado aconteceu? É o seguinte, é comum que nas orações subordinadas adverbiais comparativas o verbo esteja implícito. Como assim implícito, professor? É porque se eu estou comparando a mesma ação em duas orações diferentes, eu iria repetir o mesmo verbo. Então, este aluno é tão inteligente quanto seu irmão é. Só que esse é, que está implícito, não precisou aparecer, ele vira elíptico. Ou seja, ele não aparece porque não precisa aparecer, ele já está na oração principal, eu apenas iria fazer uma repetição aí, porque pelo contexto dá para saber que esse verbo já está aí implícito. Então, nas orações comparativas, é comum que o verbo da oração principal, o verbo da oração subordinada esteja implícito, ele não apareça, ele seja elíptico. Quando eu falo elíptico é por quê? Porque alguma coisa já foi citada, então eu não preciso repetir. Ok? Tranquilo? Dúvida aí? Qualquer dúvida, mandem para mim. Outro tipo de oração subordinada adverbial
é a oração concessiva. Ela equivale a um adjunto adverbial de concessão. Que danada é isso? O nome não me diz nada, professor. Ó, as orações concessivas, elas vão introduzir uma oposição a algo que está na oração principal. Tá? Então, é algo que se opõe ao que está na oração principal, porém, de maneira que ela aceita que ambas as ações acontecem. Ela concede que ambas as ações aconteçam. Então, a oração concessiva, que a gente mais adiante, lá nas coordenadas, vai diferenciar das adversativas, que são coordenadas, as concessivas estabelecem uma oposição, porém sem quebra de expectativa. Então, se eu digo, por exemplo, embora tenha chovido, coloquei a oração subordinada primeiro. Embora tenha chovido, fomos à praia. Existe aí uma oposição, né? Porque se eu fui, se choveu no caso, eu espero que a pessoa não vá à praia, porque não faz muito sentido, né? O bom é o solzão, beleza. Então, vai virar um lamaceiro da desgraça ali na areia, né? Mas enfim, choveu, mas fomos à praia. No momento que eu organizo dessa forma que eu falei agora, choveu, mas fomos à praia, existe uma quebra de expectativa. Choveu, então eu esperaria o quê? Que ficasse em casa, né? Ou fosse para algum lugar que tivesse abrigo, tivesse coberto, fechado. Mas, quebrando essa expectativa, foi a praia. Isso aqui é a oração coordenada adversativa. Vamos estudar depois. Mas no momento que eu digo, embora tenha chovido, fomos à praia, na própria oração que veio primeiro, o embora tenha chovido, eu já mostro que não existe uma quebra de expectativa. Eu já mostro que vai haver uma oposição. Quando eu coloco o embora, eu já mostro, ó, vai ter uma oposição aí adiante, vai ter uma outra ação, uma ação oposta, porém ambas podem acontecer tranquilamente. Tá? Então isso é a concessiva. Tá bom? Fica mais fácil entender as concessivas por meio das conjunções. Quais são as principais? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, tá? E o se bem que, por exemplo, são exemplos de orações concessivas, de conjunções concessivas. Então, ainda que tivesse estudado a noite toda, não sabia bem a matéria. Ó, se eu começo já dizendo ainda que tivesse estudado a noite toda, eu já vou pensar, peraí, alguma coisa oposta vem aí. Se eu estudo a noite toda, eu espero que eu vá bem numa matéria, na prova. Só que como tem esse ainda que no início, eu já imagino, ó, vai vir besteira aí. É como se eu dissesse, ó, mesmo que você seja um excelente funcionário, eu já penso, eita, lá vem besteira. Tô lascado. Então, mesmo que você seja um excelente funcionário, eu já penso, ó, tá me elogiando e colocou o mesmo que, quer dizer que vem desgraça aí depois. Então, já não gera, não gera expectativa para ser quebrada. Agora, se você falasse, você é um excelente funcionário, cumpre seu horário, agrega muito à empresa, mas vai ser demitido, aí é trauma. Porque primeiro levantou a bola para depois quebrar a expectativa e ele dar a lapada na cara, dizer que vai ser demitido, tá bom? Esse exemplo que eu dei agora foi coordenada adversativa, tem quebra de expectativa. A concessiva apresenta oposições, porém sem a quebra de expectativa, porque não gera expectativa. Orações subordinadas adverbiais condicionais, o nome já diz, né? Estabelece uma condição para que algo na oração principal aconteça. Então, por exemplo, eu darei chocolate para cada um de vocês. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Essa é a minha oração principal. Se todo mundo passar na seleção. Beleza, é mais difícil, né? Mas não é impossível, é muito possível. Tá? Espero que aconteça, mas se acontecer eu vou ter que desembolsar aí o dinheirinho para comprar chocolate para vocês. Então é o seguinte, as orações condicionais estabelecem uma condição para que a oração principal aconteça. A oração principal que eu passei agora foi que eu daria chocolate para todos vocês. Porém, eu tenho uma condição. Todos têm que passar, né? Todos têm que passar na seleção. Então, tranquilo aí? Vamos ver mais exemplos. Podem dizer o que quiserem, contanto que não mintam. Poderia usar desde que não mintam. Poderia usar se não mentirem. Tá? Ou caso não mintam. Enfim, aqui o contanto que não mintam
é uma condição para que possam dizer o que quiserem. Tá bom? Então eu tenho uma oração adverbial condicional ligada à primeira oração, que é a oração principal. Professor, como é que eu vou diferenciar principal e subordinada? Você vai tentar ver a circunstância que elas estabelecem. Se for adverbial, no caso, você vai ver se há alguma circunstância dessa de causa, concessão, condição e tal. E se for reduzida de qualquer forma, se for reduzida, não vai ter a conjunção. Se for desenvolvida, fácil. Achou a conjunção, achou a oração subordinada. Claro, se a conjunção for subordinativa. Que ou se, no caso das substantivas, né, orações substantivas, e alguma das orações adverbiais, se for uma oração adverbial. Alguma das conjunções adverbiais, que diga. Então, mas e se for reduzida? Se for reduzida, não aparece a conjunção, mas aí você pode experimentar desenvolver aquela oração reduzida para ver se alguma conjunção se encaixa. E aí, caso se encaixe, você vai perceber que de fato é uma oração subordinada adverbial, tá bom? Mas quando for desenvolvida, é só achar a conjunção, achou a oração subordinada. Orações subordinadas adverbiais conformativas. As conformativas estabelecem uma relação de conformidade. De maneira geral, a conformidade ela apresenta a ideia de citação, ou seja, eu estou citando alguém, algo que alguém disse. Então, segundo fulano afirmou, né, de acordo com o que diz Beltrano, conforme afirmado pelo professor, essas expressões são adjuntas adverbiais de conformidade. São usadas para citação ou até para indicar uma realidade que já era esperada, planejada ou pedida, né, por assim dizer. Então, tudo aconteceu conforme nós esperávamos, por exemplo. E aí, mais uma vez, a gente tem o danado do como aqui. O como aparecendo de novo, ele também pode ser uma conjunção conformativa. Professor, mas aí como é que eu vou saber se ele é conformativo, comparativo ou o que for? Se for conformativo, você tem que trocar pelo conforme, que é a conjunção que dá nome a essa classificação. Né? Conforme, conformidade e conformativa. Beleza. Então, normalmente é utilizado para indicar uma citação ou para que uma realidade acontece de acordo com o que era esperado, com o que era planejado, com o que era desejado. E aí eu vou pegar outro exemplo, fica melhor, esse aí da fichinha não está muito legal. Bora lá. Tudo ocorreu conforme dissemos. Nós dissemos alguma coisa e tudo ocorreu em conformidade com isso, ou seja, de acordo com isso. Então, conforme dissemos, seria aqui a minha oração subordinada adverbial conformativa. Mais um exemplo. Segundo afirmou Paulo Freire. Isso aqui seria a oração adverbial, ela veio antes da principal, então obrigatoriamente tem que ser isolada por vírgula, não é isso, gente? No primeiro exemplo, está na ordem direta. Primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Então, vírgula é opcional. Isso no caso das adverbiais, tá bom? E no segundo exemplo, a oração adverbial veio primeiro, então tem que separar com vírgula. Para lá, segundo afirmou Paulo Freire, a educação deve ser libertadora. Ok. Então, tá aqui. Então, dois exemplos de orações adverbiais conformativas. Né? Eu estou usando uma para indicar uma realidade que era esperada, desejada ou planejada, e em segundo para indicar uma citação. Tá bom? Tranquilo? De boa? Beleza, vamos embora. E aqui cada um colhe conforme semeia, quer dizer, em conformidade com o que semeia. É uma expressão esquisita, né? Não tá bem, ela sintaticamente está correta, está coerente, mas não está muito dentro da expressão que a gente costuma usar. Então soa esquisito. Vamos embora orações adverbiais consecutivas, indicam consequência. Então, a oração consecutiva, por meio da conjunção subordinativa consecutiva, vai introduzir a consequência
de uma causa que está na oração principal. Então, a oração subordinada traz a consequência, então a causa está na principal. Então, tanto na oração consecutiva quanto na oração causal, naquele período, naquela frase, eu vou ter as duas coisas, causa e consequência. Então, o que vai determinar qual vai estar na oração subordinada é a classificação. Se a subordinada é causal, quer dizer que a causa está na subordinada, a consequência está na principal. Se a subordinada é consecutiva, a consequência está na subordinada e a causa está na principal. Então tem aqui, ó, principais conjunções que, de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que, sem que e por aí vai, mas a principal é que. E é muito comum que na oração principal haja algum intensificador, né? Tanto que ou tão que. Então, por exemplo, estudou tanto que apagou. Pronto, o que apagou é a consequência de estudar tanto. Falava tanto que ficou sem voz. Que se ficou sem voz, o que introduz aí a consequência e o tanto está lá na principal para intensificar a causa. Ele foi tão criticado que desistiu. Então, o tão está na principal para intensificar, que desistiu seria a consequência, tá bom? E aqui os dois exemplos, o carro corria de modo que saía de lado nas curvas. Então é como se fosse, ele corria tanto que saía de lado nas curvas. Aí foi o outro exemplo, justamente. O exemplo correlato é quando eu tenho um intensificador na oração principal, junto com o que na subordinada. Já a simples, eu só tenho a conjunção, que indica aí a consequência, mas na oração principal não tem esse intensificador. Pronto. Orações subordinadas adverbiais finais. Finais não é porque vem por último, não. Final vem de finalidade. Né? Lá, aquela ideia de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios para se manter o poder. Né? O príncipe deve tentar se manter no poder. E aí, por príncipe, a gente aí interpreta o governante. Tá? Então, final, quando ele fala os fins justificam os meios, quer dizer que a finalidade, o objetivo, justifica os métodos utilizados para alcançar. Beleza, então, equivale a um adjunto adverbial de fim, de finalidade. Principais conjunções, a fim de que, separado, se liga aí, a fim, separado, para que ou por que, são as principais conjunções. Fiz-lhe sinal para que parasse a finalidade de eu fazer um sinal. Estudei, a fim de que passasse na prova. Então, a fim de que passasse na prova é a finalidade de eu estudar. Então, tudo isso seria noção de finalidade, objetivo, propósito. Beleza. Temos aqui as orações adverbiais temporais, que o nome já diz, né? Dá uma circunstância de tempo. Existem inúmeras conjunções subordinativas temporais ou locuções conjuntivas temporais. Exemplo, quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, desde que. No caso, quando dá a ideia de tempo, tá? O desde que também pode ser condicional. Mal com L, né? Mal cheguei, já fui criticado, então esse mal indica circunstância de tempo. Tão logo, sempre que, entre outras circunstâncias. Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Tem o assim que também, da ideia de circunstância. Exemplo, mal cheguei, minha mãe serviu o jantar. Então, mal cheguei seria a oração subordinada adverbial temporal. Indica a circunstância de tempo. Temos aí a proporcional, né? Orações subordinadas adverbiais proporcionais, equivale a um adjunto adverbial de proporção. Então, diferente da comparativa, as proporcionais vão indicar o progresso de duas ações, ou dois grupos de ações. E aí esse progresso pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Como assim, professor? Quanto mais estudo, mais me sinto seguro para a prova. Então, duas ações que progridem em paralelo, diretamente proporcional. Quanto mais estudo matemática, menos entendo. Aí já é inversamente proporcional. Tá? Então, ocorre, no caso, a oração subordinada vai ocorrer na proporção inversa da oração principal. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Ok. Então, essas são
as orações subordinadas adverbiais, beleza? Então são 9 tipos. No geral, eu diria o seguinte, as orações adverbiais são numerosas, mas são mais simples de compreender. Tá? O trabalho que você vai ter é justamente de memorizar, por assim dizer, internalizar a quantidade de classificações. Já as orações adjetivas, que aqui nós vamos estudar na próxima aula, elas são mais curtas, só tem 2 classificações, mas é um assunto mais complexo, mais trabalhoso e talvez a gente leve até mais tempo, né? Porque elas têm muita especificidade, especialmente pelo uso dos pronomes relativos, que devem seguir aí um padrão. Então, talvez a gente demore mais nas adjetivas, beleza? Bem, galerinha, então é isso. Essa foi a primeira parte da aula de hoje. A segunda parte são exemplos em músicas. Então, vou mandar vídeo 1, vídeo 2. Qualquer dúvida, falem comigo. Vocês têm aí, né, no WhatsApp, estou no grupo do WhatsApp, então falem comigo no privado ou perguntem no grupo. E é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.